Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos animados? Glória a Deus! Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, 127, versículo 1. Hoje nós teremos uma mensagem temática. Mas vamos começar aí com este versículo, Salmos 127, versículo 1. O tema da nossa mensagem é família, projeto de Deus, alvo do inimigo. Nos diz assim o versículo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos ter mais um momento de oração, irmãos? Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez para sermos ministrados por Ti, ó Pai. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, porque o Senhor nos deu esta oportunidade, onde o Senhor falará aos nossos corações aqui nesta noite, meu Deus. Peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja mesmo nos ensinando, ó Deus, através dessa palavra, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor esteja transformando as nossas vidas, que o Senhor esteja transformando as nossas famílias, e tudo que for falado aqui, ó Deus, que não seja de mim, que não seja do meu coração, mas que seja do Teu trono, ó Deus, para as nossas vidas e para as nossas famílias, meu Deus. Que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade no nosso meio, que o Senhor se manifeste aqui, meu Deus, que cada um possa sentir, ó Deus, a Tua presença neste lugar, enquanto a Tua palavra é ministrada, meu Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Família, projeto de Deus e alvo do inimigo. Amados, no meu trabalho, eu tenho contato quase que diariamente com famílias, que eu posso dizer, totalmente destruídas. Famílias que estão no alvo de Satanás, famílias em que o inimigo tem trabalhado dia a dia e tem colhido frutos do seu trabalho. E esse tema é um tema que mexe muito com o meu coração, é um tema do qual eu gosto muito de falar, e que há muito tempo não é ministrado aqui num domingo à noite, sobre o tema família. E o Espírito Santo de Deus me conduziu para estar falando com a igreja sobre este assunto nesta noite. Família, projeto de Deus, alvo do inimigo. E eu gostaria de começar trazendo à igreja duas verdades incontestáveis. A primeira delas é que a família, ela é um projeto do coração de Deus. Queridos, a Bíblia nos revela que a família é um projeto instituído por Deus. E sendo um projeto instituído por Deus, a família é um projeto perfeito que reflete o amor de Deus por nós. Isso significa, meus amados, que a origem da família não tem nada a ver com o ser humano. Não foi o homem que criou a família. Deus criou o homem, criou a mulher para se unirem em casamento e formarem uma família. E esse homem, essa mulher que se unirem em casamento, eles devem ter o objetivo de se ajudarem, de se complementarem mutuamente. E além disso, Deus tem como projeto para a família que este casal tenha filhos. E que esses filhos sejam criados no amor e na fé. E Deus deseja que Cristo seja o elo que une essa família.
Esse é o projeto de Deus para a família. É na manutenção desse projeto divino que Jesus se torna tão importante. Jesus, ele é o elo mediador entre o casal. E dessa forma, a família segue unida diante dos desafios da vida. E a família, nós sabemos, meus queridos, a família, ela é a base da sociedade. E de acordo com o projeto de Deus, a família é um lugar onde as pessoas são amadas, onde as pessoas são cuidadas e onde as pessoas são ensinadas nos caminhos do Senhor. Ele nos deu essa responsabilidade. O Senhor disse que nós seríamos os responsáveis por edificar e manter as nossas famílias. E algo que não está no projeto de Deus para a família é o fracasso dessa família. Isso não está no projeto de Deus. Deus não cria nenhuma família para levá-la ao fracasso. Mas eu não posso deixar de falar uma segunda verdade para a igreja nesta noite. Mesmo a família sendo um projeto do coração de Deus, a família é um alvo constante de Satanás. Nós temos visto, meus queridos, que Satanás, ele tem mobilizado governos, ele tem mobilizado sistemas judiciários, escolas, faculdades, para minar as bases da instituição familiar. Nós sabemos que Satanás, ele tem mobilizado esses sistemas, porque ele quer desestruturar a família. No entanto, nós, a igreja, que somos sal da terra, que somos luz do mundo, nós devemos confrontar, por meio da palavra de Deus, os ataques do inimigo contra as famílias. O intuito de Satanás sempre será de nos fazer desistir de lutar. Ele vai querer que a gente desista de batalhar por aquilo que Deus confiou em nossas mãos, que é a nossa família. E nós não podemos, meus queridos, nos esquecer que nós estamos lutando contra principados e potestades. E se nós desejamos uma vida familiar vitoriosa, nós precisamos viver na inteira dependência do Senhor. Nós carecemos da armadura de Deus para que nós possamos enfrentar as lutas, os desafios do nosso tempo em relação à nossa família. O intento de Satanás é destruir a família, porque ele sabe que a família é a base. A família, ela é a base da sociedade e ela é também a base da igreja. Famílias desestruturadas geram uma sociedade desestruturada. Famílias desestruturadas geram também uma igreja desestruturada. E o adversário, ele sempre vai existir. Ele sempre vai estar no nosso caminho. E o seu alvo é de nos fazer recuar. Mas hoje nós somos encorajados a batalhar por aquilo que o Senhor nos confiou. Ele hoje nos encoraja a batalharmos pelas nossas famílias. Amém? Vamos batalhar? Vamos lutar pela nossa família? Amém. E para falar melhor sobre esse assunto, eu trago à igreja 2 aspectos que devem ser observados. O primeiro aspecto a ser observado são os fundamentos de uma família. O primeiro fundamento de uma família, sem dúvida alguma, meus amados, é a palavra de Deus. A palavra de Deus como base da família.
Em Salmos 119, 105, o salmista nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, toda família deve ter como manual de vida a palavra de Deus. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. E o salmista, ele termina aí o versículo 105, dizendo que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a luz que a nossa família necessita para caminhar. Nós não devemos, meus amados, caminhar no escuro. Nós não devemos caminhar sem rumo. Nós não devemos caminhar sem direção. A nossa família, dia a dia, deve caminhar rumo a Cristo. Esse é o projeto de Deus para nós. Mas para isso, todos os princípios da palavra de Deus devem ser respeitados. As nossas ações, as nossas atitudes dentro e fora das nossas casas, os relacionamentos familiares, tudo isso, meus amados, deve seguir os princípios da palavra de Deus. E isso é muito sério, porque a quebra de princípios traz grandes consequências, graves consequências para a família. E muitas famílias estão onde estão hoje porque quebraram princípios e colhem as consequências disso. E Deus, ao criar a família, Ele estabeleceu o papel de cada um dos seus membros, o papel de cada integrante da família. Esse é um dos princípios que não devem ser quebrados. Cada membro da família tem o seu papel, que foi estabelecido por Deus. E eu começo falando do esposo. O esposo, ele deve exercer o papel de sacerdote do lar. O esposo, ele deve ser o líder. Ele deve ser o pastor da sua família. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso protegendo a sua família. Ele vai fazer isso tendo uma vida devocional, conhecendo a palavra de Deus. Sabem por quê? Porque ele precisa discernir a voz de Deus em um mundo onde tantas outras vozes têm tentado confundi-lo a respeito do seu papel dentro da família. E a esposa? A esposa, ela deve ser uma mulher temente a Deus. Ela deve ser a guardiã do seu lar. A esposa, ela deve ser uma auxiliadora idônea do seu marido. Ela deve ser o apoio do esposo. E eu digo ainda, ela é a base da família. A esposa, ela deve trazer equilíbrio, ela deve trazer paz para o seu lar. Ela deve se preocupar com a educação dos seus filhos e em ensiná-los sobre as coisas de Deus. A esposa, ela deve se ocupar em ensinar, em educar os seus filhos, inculcando neles os princípios da palavra de Deus. E ambos, pai e mãe, eles devem proporcionar aos filhos um ambiente seguro para viverem. Um ambiente que proporcione aos filhos um desenvolvimento emocional saudável. Além disso, meus amados, outro ponto muito importante que eu não posso deixar de falar aqui, é que a igreja, a família, ela deve participar das atividades da igreja. Ela deve se envolver com a obra do Senhor. Ela deve congregar, porque essa também é uma ordenança do Senhor para nós. E deve ser uma prioridade da família. E, assim como os pais têm as suas atribuições e deveres na família,
Os filhos também têm. Cadê os filhos aí? Amém, glória a Deus. Tem um lindo aqui, ó. Amados, os filhos, eles devem ser, em primeiro lugar, obedientes ao Senhor. E, além de serem obedientes ao Senhor, eles devem ser obedientes aos seus pais. E como nós temos visto filhos desobedientes, filhos que desonram a Deus, filhos que desobedecem aos seus pais. Nós temos visto, amados, muitos jovens, muitos adolescentes perdendo as suas vidas por desobediência aos seus pais. Jovens que não se preocupam com aquilo que é o mais importante em suas vidas, que é servir a Deus com integridade. E o Sandro disse algo na ministração aos jovens semana passada lá em casa, que é bem verdade. O Sandro disse que tem muitos jovens que querem mudar o mundo, mas não lavam uma louça em casa. Querem mudar o mundo, mas não arrumam o seu próprio quarto. Não é isso que Deus espera de vocês, jovens. O Senhor, Ele deseja filhos obedientes, Ele deseja filhos que honrem os seus pais, filhos que sejam rendidos a Ele, que desejem estar na sua presença, que sejam obedientes em tudo, primeiramente ao Senhor. Amém? Agora vamos lá para Provérbios 3, do 5 ao 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Amados, a nossa confiança, ela deve estar no Senhor. Por quê? Porque Ele tem sempre o melhor para nós. Ele tem sempre o melhor para as nossas famílias. Por isso, nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Ao contrário disso, nós devemos procurar saber qual a vontade de Deus para a nossa família. Todos nós aqui sabemos que a vida familiar, muitas vezes, ela é desgastante. Existem conflitos, existem diferenças de opiniões, e tudo isso desgasta o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, desgasta o relacionamento entre irmãos. Por isso, nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar, em todos os nossos caminhos. Ou seja, tudo que formos fazer pela nossa família, nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. E Ele guiará os nossos passos. E nós caminharemos no caminho certo, como a palavra do Senhor nos disse. Nós sabemos, meus queridos, que o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele está sempre disposto a nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Porque Ele quer que nós tenhamos uma família abençoada. Ele quer que nós tenhamos uma família próspera em todas as áreas. O Senhor quer que as famílias amem a Ele em primeiro lugar. Dependam dEle em tudo o que forem fazer. O Senhor, Ele precisa ser o centro das nossas famílias. Em Josué 1:8, ele fala assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então serás bem-sucedido. Não se aparte da tua boca. Ou seja, deve ser algo constante, deve ser algo contínuo. Medita nele dia e noite. Ou seja, aprenda, pense, reflita. Como nós podemos aplicar isso à realidade familiar?
os pais devem ensinar sobre a palavra de Deus para os seus filhos. Esse versículo, ele fala de um hábito contínuo de falar, de declarar, de ensinar a lei de Deus. Não é apenas ler, mas é viver falando dela. E também, meus amados, viver o que ela ensina no dia a dia. Não basta apenas falar, nós devemos viver o que a palavra de Deus nos ensina. Ela deve ser a base da família. E isso deve ser uma prioridade em nossas vidas. Nós devemos dedicar o nosso tempo ensinando sobre o Senhor para os nossos filhos. Ensinando sobre a palavra de Deus para os nossos filhos. E eu pergunto a você, pai, a você, mãe, aqui nesta noite. Quando foi a última vez que você sentou com o seu filho e leu a palavra de Deus com ele? E explicou a palavra de Deus para ele? Quando foi? Quando foi que vocês, como família, se assentaram e fizeram um culto familiar para exaltar, adorar o nome de Deus e para aprender sobre a sua palavra? Quando foi? É responsabilidade nossa, meus amados. É responsabilidade nossa. E o inimigo, ele tem tentado de todas as formas nos desviar desse foco. Sabem por quê? Porque para ele, quanto menos os nossos filhos souberem da palavra de Deus, menos os nossos filhos resistirão a Satanás. Eles se tornarão presas fáceis para ele. É isso que você quer para o seu filho? Eu não quero isso para os meus. Eu não quero. Nós não podemos brincar com isso, irmãos. Nós não podemos. Vamos munir os nossos filhos com a arma mais poderosa contra Satanás, que é o conhecimento da palavra de Deus. Sejamos instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos. Queridos, o tempo com os nossos filhos, ele é passageiro. Em pouco tempo, eles não estarão mais conosco. Não deixe o tempo passar. Se o seu filho tem 1 ano, 2, 3, independente, fale de Deus para ele. Sabe por quê? Porque agora, a hora é agora. Quanto mais o seu filho cresce, mais ele se distancia de você, menor é a sua influência sobre ele. E a nossa família, ouçam isso, a nossa família deve ser o nosso primeiro ministério. Não existe nenhum ministério na sua vida mais importante do que a sua família. Que cada um de nós saiamos daqui nesta noite dispostos a dar o nosso melhor pelo bem-estar espiritual dos nossos filhos e da nossa família. Amém? Um segundo fundamento aí é a comunhão e o amor entre os membros da família. Lá em João 13, 34 e 35 fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns a outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como isso tem se perdido em algumas famílias, amados? O amor, a comunhão. E isso é uma ordenança de Deus. Que amemos uns aos outros como Cristo nos amou. E isso se aplica ao contexto familiar. Infelizmente, existem pessoas que se relacionam muito bem com as pessoas de fora, mas na família não zelam, não priorizam por um relacionamento de qualidade, por um relacionamento baseado no amor, por um relacionamento baseado no respeito. Na verdade, há uma grande inversão de valores. E algumas pessoas, elas dão o que elas têm de melhor para os de fora. E o que sobra
elas dedicam à família. E atitudes como essa estão na contramão do que Deus espera de nós no que se refere à nossa família. A comunhão e o amor entre os membros da família devem ser preservados. Amados, momentos em família marcam as nossas vidas. Deixam memórias afetivas que nós carregaremos para sempre conosco. Por isso, nós precisamos dedicar tempo de qualidade para a nossa família. Nós precisamos fazer dos nossos filhos nossos discípulos. Nós precisamos exercer o discipulado dentro das nossas casas. Mas hoje, meus amados, todos, com raríssimas exceções, são muito ocupados. São tantas atividades a serem realizadas durante o dia, que quando chega a noite, todos estão cansados e querem descansar. Não tem disposição para dar atenção ao cônjuge, para dar atenção aos filhos. Muitas vezes nem chegam a perguntar como foi o seu dia, o que você fez hoje, o que aconteceu de bom. E com isso, meus queridos, os relacionamentos eles vão se esfriando. A comunhão na família vai ficando prejudicada. E isso é mais uma estratégia do diabo. Estejamos atentos, porque ele quer nos desconectar. Ele quer nos afastar do nosso cônjuge e dos nossos filhos. Por isso, nós precisamos ter algumas prioridades nas nossas vidas para sermos bem-sucedidos nesse sentido. Porque todos precisamos exercer atividades fora da família. Mas nós devemos fazer isso com equilíbrio. Não permita que outras pessoas, ou até mesmo o excesso de trabalho, te distancie da sua família. Porque a sua família deve ser prioridade sempre. Os momentos de comunhão, eles são muito importantes para a família. Porque nesses momentos, nós temos a oportunidade de expressar os nossos sentimentos. Amados, nós precisamos demonstrar o amor que nós sentimos. Nós precisamos demonstrar o amor que nós sentimos pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Os filhos precisam expressar o que eles sentem pelos pais. E nós devemos expressar esse amor das mais variadas formas. Mas a principal forma de você expressar o amor que você sente é você virando para a pessoa e falando para ela: eu te amo. Você precisa falar isso para as pessoas ao seu redor. É uma atitude de carinho, é uma atitude de cuidado para com elas. Mas eu sei, irmãos, que muitos de nós fomos criados em lares onde não haviam expressões de amor como essa. E eu sou um exemplo disso. Eu nunca ouvi da minha mãe, nunca ouvi do meu pai que eles me amam. Nunca. Mas nem por isso eu deixo de falar o quanto eu amo o Ivanês, o quanto eu amo o Davi, o quanto eu amo a Elisa. Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo isso para eles. Eu me arrisco a falar que é quase todo dia. Sabem por quê? Porque eu entendi em Deus que esse ciclo precisava ser quebrado na minha vida. O fato de não ter ouvido dos meus pais que eles me amam, não me impede de falar para os que eu amo que eu os amo. Não me impede. Ciclos precisam ser quebrados nas nossas vidas.
E por mais que você tenha dificuldade de expressar o que você sente pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais, se esforce para expressar o seu amor por eles. Isso é tão importante, porque é no relacionamento familiar, meus amados, que os nossos filhos vivenciam experiências e internalizam sentimentos e emoções que vão definir para eles o padrão de família. É lá que eles vão definir. Por quê? Porque os pais, eles são exemplo para os seus filhos. E a forma como os pais se relacionam, marido e mulher, deixa marcas que vão definir o padrão de família para os seus filhos. E o relacionamento dos pais deve inspirar os filhos a terem uma família, e não o contrário. Mas, infelizmente, existem jovens que não querem se casar, porque vivenciaram ou vivenciam tantos conflitos conjugais dos seus pais, que eles acreditam que todo casamento é dessa forma. Todo casamento segue esse padrão. Amados, eu vou falar algo aqui, não que nós sejamos melhores, mas só para mostrar que é possível. O Davi e a Elisa, Davi está aqui, não me deixa mentir, nunca viram eu e Vanês nem falar alto um com o outro. Viu, Davi? Nunca. Primeiro que a gente não fala alto um com o outro, mas o que a gente tem que resolver, eu resolvo com ele. Não diz respeito a Elisa, não diz respeito ao Davi, não diz respeito a ninguém. Diz respeito a nós dois. Priorizem isso. Zelem do seu relacionamento conjugal, zelem da vida emocional dos seus filhos, eles não são obrigados. Eu cresci num lar presenciando brigas do meu pai e da minha mãe. Até depois de casada, se alguém batesse uma porta, meu coração disparava. Por quê? Porque eu vivenciava tudo aquilo, das brigas, vinha tudo na minha mente. Hoje eu fui liberta, mas até pouco tempo, se batesse uma porta, se eu ouvisse alguém falando alto, o meu coração já disparava. Então isso é muito sério. Zelem, cuidem da vida emocional dos filhos de vocês. Porque a melhor coisa que nós podemos dar aos nossos filhos é um relacionamento conjugal saudável, para que eles sejam edificados através das nossas vidas e não prejudicados. Amém? E um terceiro fundamento aí da família é a oração. A oração em família como fortalecimento espiritual. Mateus 18:20 fala assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Queridos, o coração do Senhor, ele se agrada quando uma família se une em oração. E a família que ora junto, ela garante a proteção para o seu lar. Como todos nós sabemos, nós estamos constantemente inseridos em uma guerra espiritual. E uma das armas que o Senhor nos deu para lutar é a oração. E quando nós não oramos, meus amados, nós abrimos espaço para que o inimigo entre e tenha domínio sobre nós e sobre a nossa família. E o inimigo, ouçam aqui, o inimigo ele só age em uma família se ele encontrar brechas para isso. E a oração em família, ela levanta muros espirituais que servem de proteção para essas famílias. Por isso nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos nos distrair no mundo, nos dias que nós estamos vivendo, porque o inimigo, ele não perde oportunidade. Por isso nós precisamos nos posicionar, nós precisamos pagar o preço em oração por nossas famílias, nós precisamos levantar muros espirituais que cerquem os nossos lares, as nossas famílias, para que o mal não nos alcance. Em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, fala o quê?
orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É para orar quando? Sem cessar. Ou seja, a oração, ela deve ser um hábito da família. E não apenas um pedido de socorro quando as coisas não vão bem. Nós devemos nos dirigir ao Senhor, meus amados, em oração constantemente. E a palavra nos ensina que nós devemos nos dirigir a Ele com ações de graça. É isso que o versículo nos ensina. E ele diz mais, ele disse que essa é a vontade do Senhor. A oração, meus queridos, ela é uma das formas de nós nos relacionarmos com Deus. E todos nós sabemos que nós fomos criados com esse propósito. Deus nos criou com o propósito de se relacionar conosco. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele se importa com a sua família. E Ele espera que vocês se aproximem dEle por meio da oração em família. E a oração em família tanto aproxima você de Deus, como aproxima uns dos outros dentro da família. Porque quando você se une à sua família para orar, você não está apenas falando com Deus, mas você está demonstrando fé. Você está servindo a Deus por meio das suas orações. E a prática regular da oração em família, meus amados, ela estabelece uma rotina que vai servir como uma âncora emocional para todos daquela família. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo demasiadamente acelerado. Um mundo cheio de distrações que tenta nos desviar do foco a todo custo. E esse momento dedicado à oração em família oferece uma pausa. Você para o que você está fazendo, você se reconecta, você faz uma reconexão com o Senhor, você se conecta com os seus familiares, você pode refletir sobre a palavra de Deus, sobre a sua vida, sobre as suas atitudes. E além disso, à medida que os membros da família, eles se habituam a orar em família, os laços afetivos daquela família, naturalmente, eles são fortalecidos. São momentos que criam memórias duradouras. São momentos que desenvolvem nos membros da família um senso de pertencimento. E isso vai muito além, meus amados, das dificuldades do nosso dia a dia. Lá em Filipenses 4, do 6 ao 7, passagem muito conhecida, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Amados, nenhuma família está livre de lutas. Nenhuma família está livre das dificuldades. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que independente disso, nós não devemos andar ansiosos. Na nova versão transformadora, diz que nós não devemos andar preocupados. Mas o que nós precisamos, de acordo com a palavra de Deus, é de nos apresentar a Deus em oração sempre, sempre com gratidão em nossos corações. E a palavra de Deus nos diz que se nós fizermos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Por isso, oremos por nossas famílias e oremos com as nossas famílias.
Porque assim nós estaremos fortalecidos espiritualmente para defendermos a nossa família dos ataques do inimigo. E um segundo aspecto aí a ser observado, meus amados, são os obstáculos para uma família. E o primeiro obstáculo, meus queridos, é a falta de diálogo e comunicação entre os membros da família. Muitas famílias enfrentam problemas por falta de comunicação, por falta de diálogo entre os seus membros. Em uma família, meus queridos, cada um deve se interessar pelo problema do outro. Cada um deve ouvir. Cada um deve compartilhar. Cada um deve saber concordar, deve saber discordar, visando sempre o bem-estar de toda a família. Nós sabemos que o dia a dia, a correria, o cansaço, o celular, a televisão, os atritos, tudo isso, meus amados, tudo isso muitas vezes rouba essa comunicação que é tão necessária no relacionamento familiar. E, infelizmente, as pessoas vão se tornando estranhas, vão se tornando distantes umas das outras, mesmo residindo debaixo de um mesmo teto. Em uma família, meus queridos, todos precisam se sentir à vontade. E cada um deve ter espaço para compartilhar os seus problemas, para tirar as suas dúvidas, para falar das suas necessidades, para comemorar as suas vitórias. Tudo isso, meus amados, deve acontecer em uma conversa aberta, em uma conversa sem barreiras, em uma conversa sem preconceitos. Porque quando falta essa liberdade de comunicação dentro da família, os membros da família, eles acabam procurando outras pessoas que os escute, outras pessoas que os acolham, que acolham as suas necessidades. E nem sempre isso acontece com alguém que esteja devidamente preparado, que compartilhe dos mesmos princípios, dos mesmos valores que a sua família. E além disso, a falta de diálogo e de comunicação na família, entre os seus membros, acaba enfraquecendo os vínculos. E quando uma família, ela tem a sua comunicação comprometida, ela não tem uma boa resolutividade de conflitos. Se não há uma comunicação eficaz, consequentemente, os conflitos daquela família tendem a não ser resolvidos. Em Efésios 4, 26, 27, Paulo nos diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Queridos, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos falar, nós precisamos ouvir o nosso cônjuge, os nossos filhos, e nós precisamos falar o que nos incomoda, nós precisamos falar o que nós sentimos, nós precisamos falar o que nós pensamos. De qualquer forma? Não. Você vai falar na hora certa, da forma certa e no lugar certo. Você não vai tentar conversar, você não vai tentar resolver um conflito se você está nervoso, se a outra pessoa está nervosa, se você está irado, se a outra pessoa está irada. Você não vai conversar com um membro da sua família de forma desrespeitosa, com palavrões. Não, você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você é um cristão. Porque você tem sabedoria para se comunicar em família. Porque você não quer que o inimigo encontre brechas para agir dentro da sua casa. Amém? Um segundo obstáculo aí é a falta de tempo
e priorização de atividades externas à família. Queridos, quando nós obedecemos ao mandamento bíblico de prover a casa, nós devemos nos certificar de que nós não estamos tanto tempo fora de casa, ou que nós estamos passivamente distante dos nossos filhos, mesmo estando dentro de casa. Nós devemos verificar se nós não estamos negligenciando um chamado ainda mais elevado do que o de trabalhar, que é o chamado de estar presente para investir as nossas vidas na vida dos nossos filhos. Ser pais e trabalhar fora exige um equilíbrio de nós. E para termos esse equilíbrio, nós devemos buscar no Senhor força, sabedoria. E nós temos muitos pais atualmente que estão cansados, que estão esgotados física e emocionalmente. Muitos pais estão no limite do estresse e eles não têm um pingo de paciência e nem de disposição para investir tempo de qualidade com a família. Existem pais que quando estão em casa, eles não se conectam, marido e mulher, não se conectam com os filhos. Eles chegam, eles estão tão cansados, tão esgotados, que eles só querem ficar quietos. Não querem falar com ninguém, não querem fazer nada. E assim, eles estão esquecendo que a família deve ser uma prioridade absoluta na vida dele. Isso não deve ser questionado. E um terceiro e último obstáculo aí são influências externas nocivas à família. Amados, os pais, eles devem encontrar uma maneira que seja equilibrada de proteger a família das influências destrutivas que vêm sobre ela de várias formas. Nós temos aí hoje a indústria de entretenimento que tem ameaçado, influenciado as famílias negativamente, uma coisa absurda. Nós temos a mídia. Temos também as amizades. E às vezes, meus queridos, até mesmo a escola é uma influência nociva aos nossos filhos. E aí nós temos dois extremos. Nós temos aqueles pais que não fazem pouco, que fazem muito pouco, ou não fazem nada para proteger a sua família, para proteger os seus filhos. E nós temos outros pais que, considerando tudo, quase tudo como ameaça, né? Toda influência externa é uma ameaça para o seu filho, eles acabam sendo tão restritivos que os filhos, eles acabam sufocados. Por isso, nós precisamos desse equilíbrio. Eu preciso estar na dependência do Senhor, para que o Senhor me conduza, para que o Senhor me mostre. Às vezes, algo que é inofensivo está prejudicando o meu filho. E eu não estou vendo. E às vezes, algo que nem é tão ofensivo assim, eu já privo o meu filho, já não deixo. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo fala: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui, amados, eu vou falar das amizades. As amizades, elas são um outro aspecto que deve ser observado. Como todos os pais sabem, os filhos, eles nem sempre escolhem bem os seus amigos. Eles precisam de orientação. Você deve escolher os amigos para o seu filho? Não. Né? Mas, à medida
que eles forem crescendo, nós devemos ensiná-los, nós devemos ajudá-los a ver que qualidades devem ser procuradas nos amigos. E a principal qualidade que um amigo deve ter é o amor a Deus. É o desejo de fazer o que é certo aos olhos de Deus. É isso que você tem que ensinar para o seu filho. Está te conduzindo para o caminho do Senhor? Continua. Está te conduzindo para outros caminhos? Volta de onde você saiu. Então, escolhamos bem as nossas amizades. E as redes sociais, o que a gente fala? Misericórdia! Não é? Trenzinho que eu não sei de onde veio, meus irmãos, mas que tem sido uma influência, não sei nem o nome. O que a gente faz com essas redes sociais, né? Quantos pais têm acesso ao conteúdo dos celulares dos filhos? Quanto tempo o seu filho passa no celular? No meu entendimento, essa é a maior ameaça aos nossos filhos hoje. Estejamos atentos, meus amados. Estabeleça limites ao uso do celular. Veja o que o seu filho tem acessado no celular. Lá em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amados, guardemos o coração dos nossos filhos. Fechemos as portas das nossas casas para tudo aquilo que tenta destruir a nossa família. Que o Senhor nos dê uma visão de águia, para que nós possamos ver de longe toda e qualquer ameaça à nossa família. Nós não podemos nos conformar com o padrão de família que o mundo tem implantado. Nós devemos permanecer fiéis àquilo que Deus projetou para a família. E cabe aqui o que o apóstolo Paulo falou aos Romanos, no capítulo 2, verso 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos amoldar as nossas famílias ao padrão do mundo. Nós é que devemos determinar o padrão da nossa família. Nós devemos impor limites. Nós devemos impor barreiras para nós podermos caminhar de forma alinhada com o projeto de Deus para a família. E assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas famílias. Amém? Para as nossas considerações finais, eu digo à igreja, que as famílias tenham como principal fundamento Jesus Cristo. E assim estarão preparadas para transpor todo e qualquer obstáculo que surgir na caminhada. Amém, meus irmãos? Então, vamos ter como principal fundamento da nossa casa, da nossa família, o Senhor Jesus Cristo. Que nós estejamos fundamentados nele, que nós vivamos nesse mundo com os olhos voltados para ele. Que nós possamos ensinar aos nossos filhos que nada neste mundo, nenhuma amizade, nenhum prazer momentâneo pode substituir o que Deus tem reservado para nós na eternidade.
Que nós possamos priorizar o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Que o nosso cônjuge seja a pessoa mais importante das nossas vidas. Que nós venhamos a nos dedicar. Que nós tenhamos um relacionamento que passe segurança aos nossos filhos. Que proteja os nossos filhos. Que não seja uma ameaça para a saúde emocional dos nossos filhos. Vigiemos, meus amados, vigiemos, porque o fracasso de uma família, ele não acontece de um dia para o outro. É um processo, é uma sequência de erros, de falhas, de omissões, de negligências. E a palavra de Deus nos exorta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E a sua família é alvo de Satanás. Não pense que não é, porque é. A sua família é um alvo. Por isso, eu desafio você a sair deste lugar nesta noite com um pensamento, com um posicionamento totalmente diferente do que quando você entrou aqui. Que você saia daqui disposto a levantar muros de oração, que venham a defender, que venham a guardar, que venham a proteger a sua família. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei como está a sua família, mas independente de como ela esteja, saiba que o Senhor é um Senhor de um novo começo, de novas histórias. Ele pode mudar realidades. Ele pode ressuscitar, Ele pode curar, Ele pode libertar. E Ele tem o que a sua família precisa. Independente do que seja, só o Senhor tem. Se posicione, meu irmão. Não fique assistindo de camarote o que o diabo pode fazer dentro da sua casa. Não, você homem, você esposo, se levante, se coloque como um verdadeiro sacerdote dentro do seu lar. Você, esposa, tem uma visão de águia. Tenha a sensibilidade necessária, seja a guardiã do seu lar. Não permita que nenhum ataque do inimigo encontre espaço, nenhuma brecha, não. Filhos, se rendam ao Senhor. Eu sou muito novo, eu sou muito jovem, eu tenho que curtir a minha vida. E se você morrer amanhã? O tempo é agora, o tempo é agora. Vai para o seu quarto, lê a Bíblia, ora. Cresça na presença do Senhor, porque o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Fique de pé agora. Eu não quero ninguém nessa igreja sem orar. Você pertence a uma família, e essa família é alvo de Satanás. Você vai agora se posicionar, você vai apresentar a sua família diante do Senhor. Se está tudo bem, amém, glória a Deus, agradeça. E peça ao Senhor que te dê sabedoria, que te conduza em graça. Se a sua família está passando por alguma dificuldade, apresente isso diante do Senhor. Peça a Ele que mude realidades, porque aquilo que é impossível para você é apenas uma oportunidade para o Senhor. Amém? Deus querido, nós queremos nesta hora, Pai, louvar e engrandecer o Teu nome. Pai querido, nós aprendemos, nós sabemos que a família, ela é um projeto que vem do Teu coração, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor ama a família, nós sabemos que o Senhor ama abençoar a família. Por isso, Deus, eu quero apresentar cada família representada neste lugar, ó Deus. O Senhor conhece a realidade de cada uma delas. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada família aqui necessita nesta noite, meu Deus. Por isso eu te peço, Senhor, desperta, meu Senhor, desperta, traz despertamento, ó Deus, para o Teu povo. Abre os olhos espirituais, ó Deus. Em nome de Jesus, nos tira, Senhor, do comodismo. Nos leva, Senhor, para o centro da Tua vontade. Queremos a nossa família na Tua presença, Senhor. Queremos a nossa família, Deus, que o Teu projeto se cumpra cabalmente, ó Deus. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada família. Eu declaro um novo tempo, ó Deus, para cada família, para cada casal aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Casa serviremos a Deus. Eu e minha casa